Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Hoje pela manhã eu tive contato com uma pessoa que me trouxe um pedido e a partir desse pedido eu comecei a refletir algumas coisas que acontecem. Essa pessoa pedia que fosse feito para um parente próximo dela um determinado exame. Ela queria saber como seria feito. Ao entrar em contato com ela, eu percebo que o pedido do exame adveio do próprio paciente, mas sem consistência para que objetivo seria o exame. Ao conversar com ela e poder orientá-la, eu me dei conta de que talvez esse seja um assunto extremamente importante para a medicina. Medicina não é mágica. Todo processo diagnóstico em medicina, ele é uma sequência. Quando essa sequência é atropelada, invariavelmente vai dar alguma situação ruim. Qualquer que seja a especialidade médica, de clínico geral, cirurgia, psiquiatria, qualquer que seja a especialidade médica, diagnóstico não é um ato mágico. Não é algo que ao se ver, intui-se o diagnóstico e se dá o diagnóstico. Não é assim que funciona a medicina. A medicina é muito mais prosaica nesse aspecto. Ela precisa seguir uma rotina. E a psiquiatria se incrusta nisso porque a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, todo o processo diagnóstico em medicina, qualquer que seja a especialidade, repetindo, ele segue uma sequência, que é a queixa do paciente, que é aquela que orienta a história clínica, que significa detalhar tudo o que está acontecendo e tudo que está em volta e a sequência das coisas, ou seja, criar a narrativa da queixa. A queixa é um disparo, é um gatilho. A anamnese, que é a história clínica, é levantar a narrativa dessa história, a narrativa dessa queixa. Quando nós fechamos esse primeiro momento, em que nós construímos a narrativa da queixa, a partir disso daí, o pensamento médico começa a inferir determinados caminhos. A partir das queixas, a partir das perguntas feitas, a partir da história, a partir dos antecedentes que as pessoas possam trazer, o médico consegue construir algumas hipóteses, ou seja, ele levanta aquilo que nós chamamos de impressão diagnóstica ou suspeitas diagnósticas. O que é que significa? Na grande parte das vezes, o médico, nesse primeiro momento, ele não tem uma certeza a respeito do diagnóstico, ele levanta possibilidades. Algumas vezes a coisa é muito óbvia, outras vezes exige um detalhamento. Esse detalhamento que vem depois da impressão diagnóstica é o que nós chamamos de exames complementares. Então, essa sequência, anamnese, queixa clínica, anamnese, exame físico, no caso da medicina clínica, exame psiquiátrico, no caso da psiquiatria, ou seja, a gente sai da parte subjetiva e partimos para uma parte objetiva. No caso da medicina clínica, sai-se da parte subjetiva da história e parte-se para a investigação dos sinais ou dos aparelhos funcionantes do indivíduo. No caso da psiquiatria, sai-se de uma história e partimos para avaliar as funções psíquicas especificamente e detalhar os sintomas. Com essa impressão diagnóstica, com essas impressões diagnósticas, nós levantamos suspeitas diagnósticas e pedimos exames complementares. Por que o exame se chama complementar? Porque ele vai complementar essa impressão inicial.
Então, no caso da medicina clínica, são os exames laboratoriais para investigação. Uma pessoa tem uma suspeita por ter um volume aumentado na tireoide aqui no pescoço, suspeita-se de uma alteração tiroidiana, mas precisa-se também de uma comprovação laboratorial e ultrassonográfica. Isso é exame complementar. Em psiquiatria, muitas vezes nós precisamos de exames complementares para afastar ou determinar. Por exemplo, um paciente de natureza, com queixas de natureza demenciais, a gente pedir uma ressonância magnética para avaliar as condições do quadro demencial que porventura esteja instalado. Ou seja, a sequência é queixa clínica, história, exame complementar. Quando se inverte isso, e era o que aconteceu com essa pessoa hoje de manhã, essa solicitação, quando se parte do exame, na realidade nós estamos invertendo completamente o sentido do diagnóstico. Nós estamos dando um poder diagnóstico ao exame que os exames não têm de per si. A maior parte dos exames é preciso saber em que hipótese nós solicitamos para nós podermos também avaliar o resultado. Porque se nós não suspeitamos de nada, pedimos de exame o que encontra, onde é que nós vamos colocar isso? Em que quadro mental? E isso muitas vezes é o pedido do paciente, pelo fato de dar um valor de credibilidade, uma credibilidade exageradamente grande aos exames, eles começam pedindo o exame. Como se o exame fosse determinar o diagnóstico. Exame determinar o diagnóstico é mais ou menos como consultar o Google com uma relação de sintoma. Não há ponderação. A diferença entre o Dr. Google e o médico clínico de qualquer especialidade é que o médico clínico pondera. Ou seja, ele pesa se aquilo tem um valor significativo ou não para a pessoa. Enquanto que o Google dá uma resposta linear, tudo o que é possível a partir daquela queixa. Mas nem todas as coisas possíveis são prováveis e com certeza elas não serão certas, valendo a redundância. O exame, ele traz um resultado positivo ou negativo que é importante para complementar a impressão diagnóstica de quem solicitou. Mas o exame negativo, ou seja, que não veio comprovação de nada, se você não tem nenhuma hipótese, isso nada significa. O que ele excluiu, o que ele incluiu, não sei. Qual enquadramento foi solicitado esse exame? Então, o lembrete que eu estou fazendo aqui agora é que exame é depois de uma consulta médica. É solicitado pelo médico para que ele complemente o diagnóstico dele e possa orientar o segmento do tratamento. Trazendo para a minha área, para a área psi, quando nós solicitamos exames, muitas vezes é necessário, para excluir situações clínicas que possam estar interferindo no quadro psiquiátrico, e há muitas, é para separar diagnósticos possíveis, incluir algum ou excluir outro, ou seja, sempre a impressão diagnóstica vem em primeiro lugar, o exame complementar vem em segundo. E a impressão diagnóstica não vem de um olhar do paciente e intuir-se o diagnóstico dele. É uma sequência laboriosa. Escutar detidamente, avaliar a história, interrogar, fazer os exames necessários físicos, no caso da medicina clínica, e psiquiátrico, para, enfim, nós construirmos um pensamento, ou seja, uma hipótese diagnóstica, que faça com que oriente o nosso percurso com o paciente. E a finalidade diagnóstica é essa. O diagnóstico não é um selo que se agrega à pessoa indefinidamente. O diagnóstico é uma forma de orientação. É dar ao médico um sentido para o tratamento. Já que não existe uma medicação, um elixir da longa vida, ou uma medicação que sirva para todas as coisas, então não adianta usar remédio simplesmente com a ideia, se bem não fizer, mal não fará. Toda medicação
para ser funcional, para ela ter utilidade, ela altera uma função no organismo. Alguma coisa é alterada. Portanto, isso é a diferença do placebo. O placebo é algo que não tem uma expectativa de realizar algo, mas a impressão que a pessoa tem do remédio realiza o efeito. A droga é algo que, a droga no sentido farmacológico, é tudo que altera uma função no organismo. Então, se eu tomo água para matar a sede, é uma coisa. Se eu tomo água para fazer um exame ultrassonográfico, eu estou fazendo para outra. Se eu faço o exame, eu bebo líquido para qualquer finalidade, essa água passa a ser uma droga, ela tem uma finalidade para exercer. Então, essa sequência de prescrever remédio que vem nessa sequência, ou seja, queixa, história, exame físico ou psiquiátrico, exames complementares e, enfim, a prescrição. Prescrever um remédio é dar algo, e a primeira pergunta que se faz, tanto para exame quanto para remédio, é: para quê? Peço um exame de sangue. Para quê? Não existe exame que me dê resposta. Eu tenho perguntas. Exame só dá resposta se eu fizer a pergunta. Ele sozinho, ele não dá resposta. A mesma coisa é medicação. Ao se prescrever algo, a pergunta sempre é: para que eu estou prescrevendo? Seja em medicina clínica ou em psiquiatria. A medicação não é prescrita aleatoriamente, nem é prescrita para tudo. Ela é prescrita para algo, para uma finalidade. E essa finalidade é determinada pelo diagnóstico. E o diagnóstico foi alcançado porque se seguiu e se respeitou essa sequência. Espero que esse assunto, que é chato, mas que faz com que a gente volte aos trilhos. A medicina é uma rotina, é um processo. Quando ele é alterado, com certeza, a probabilidade de dar erro é maior. Espero que tenha sido útil.